uma pessoa que escreve uma coisa dessas, falando que o TDAH é uma benção, é porque não tem. Eu demorei e fui por outro caminho. Por quê? Porque eu estava vulnerável, eu estava com dor. Chega um momento que você começa a conhecer pessoas que vão te culpar pela sua dor. Oi, gente, estamos aqui com... Opa, tô sem óculos. Tinha alguma coisa errada. Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou a Dana, agora de óculos, tô enxergando. E a gente tá aqui com mais um Ask Dana, respondendo as perguntas de vocês, pra gente refletir sobre as coisas da vida. Se você gosta de saúde mental, autoconhecimento, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra receber mais vídeos novos. Vou ler um comentário aqui, gente, que vira e mexe eu recebo muito comentário, assim, de pessoas que, assim, é o hater da luz, né? É um pouquinho disfarçado. Eu acho engraçado, porque, assim, o narcisismo espiritual, ele é bem complexo de se entender. Ele tem todas essas formas esquisitas, assim, passivo-agressivas, de pegar a pessoa e tentar machucar ela e parecer meigo, sabe? Então vou ler aqui um comentário pra vocês. Oi, Dana, o TDAH foi uma doença inventada pra vender remédios de fármacos. O TDAH é uma bênção, se você consegue focar. Tudo, na verdade, eclodiu não por conta do TDAH, mas sim porque você virou uma máquina de fazer dinheiro. Você se desconectou do seu plano real divino. Quando isso acontece, a gente adoece o corpo para sinalizar que tem que verificar as coordenadas da tua nave e voltar ao teu real curso divino. Voltar a se alinhar com a lei do tempo, TE igual a arte, e tudo irá fazer sentido. E essas supostas doenças simplesmente vão sumir. Doença é desalinho espiritual de alguma natureza. Espero que você entenda sua espiritualidade, sua mediunidade antes de querer fazer dinheiro enlouquecidamente. Beijos no coração, Kim 205. Gente, eu juro por Deus, de onde é que... Eu queria saber onde é que essa pessoa achou que eu fiz dinheiro, máquina de dinheiro, onde é que tem essa máquina de dinheiro? Que eu não tô entendendo o que essa pessoa entendeu. Assim, eu acho melhor ela nem saber que os gurus que provavelmente ela segue, não dá nem pra falar quanto que eles devem ganhar, né, vendendo o curso de lei da atração. Tem coisas, assim, que a gente não precisaria responder, mas eu acho que tem sim uma coerência em trazer à tona esse tipo de visão de mundo distorcida, quando tá nesse ponto. É bom que as pessoas que não estejam vivendo isso entendam também como que pode ser absurda a quantidade de gente que vive no mundo dos unicórnios. Tem pessoas que abrem mão do mundo real e adotam pra si um mundo idealizado, onde nada mais vai atingi-las, onde ela prega um pseudo-autoconhecimento, onde essa própria pessoa ela é o centro das coisas. E tudo isso baseado em fingir que não tem nada de errado acontecendo ao redor. E isso não passa de narcisismo. Tanto se força a transcender o ego. Eu acho engraçado isso, né? Porque a pessoa transcende a própria identidade em nome de um narcisismo espiritual mesmo. Mas assim, é bom que a pessoa não se engane, porque esse é só mais um comentário capacitista, psicofóbico e ignorante. O TDAH é uma bênção se você consegue focar, mas ora bolas, não é exatamente um desses os problemas? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês já viram o trânsito da Tailândia? Para tudo que vocês estão fazendo, dá um Google, escreve lá. Trânsito na Tailândia. É um amontoado de gente andando carroça para um lado, caminhão para o outro passa de bicicleta, o outro passa por baixo das pernas. É uma coisa muito louca. Quando a gente tá medicado, não é só a medicação que conta, tá? Mas geralmente quando a pessoa ela tá em acompanhamento, ela vai ter ferramentas disponíveis para saber manejar aquilo da sua própria forma, até porque não tem TDAH igual ao outro, né? Cada pessoa é única, tem a sua individualidade e subjetividade, ela vai saber o que é melhor para ela. E tem pessoas que não usam medicação e nem podem usar e tá tudo certo, porque a nossa mente, ela tem uma estrutura acelerada. Para falar de uma forma mais simples, a gente tem um funcionamento muito rápido, entende? Então, a disponibilidade de dopamina e noradrenalina ela é muito mais baixa do que no cérebro neurotípico, que seria o normal. O que a dopamina, principalmente, ela faz? Ela é responsável por abafar esse ruído de fundo. Né? Então, o trânsito na Tailândia é como se fosse a nossa cabeça e todo esse pensamento correndo. E aí, digamos que todo o trânsito ali do centro de uma cidade da Tailândia vai desembocar numa ruazinha e todos vão enfileiradinhos depois, um atrás do outro. Então é basicamente isso que eu sinto depois que eu fui diagnosticada e depois que eu comecei o tratamento do TDAH. As coisas, elas se alinham numa rua e os pensamentos, eles vão passando e aquele ruído de fundo, ele diminui e a gente consegue pensar o que a gente tá fazendo no momento presente. Então, assim, do caos foi pra uma linha um pouco mais direcionada. Mas mesmo assim a gente precisa de mais suporte, né? Pra fazer
fazer essas coisas realmente continuarem nessa linha. Falei de uma forma bem metafórica aqui, só pra tentar explicar. Mas assim, uma pessoa que escreve uma coisa dessas, falando que o TDAH é uma benção, é porque não tem, que não sabe como é que funciona, porque senão ia arrancar os cabelos. Falando uma frase dessa pra si mesma. E outra coisa, você já parou pra pensar que talvez o meu real plano divino seja tirar essa camuflagem social que eu fiz por basicamente uns 3 anos pra tentar me adequar? Você já parou pra pensar que talvez esse é o meu real plano divino? Ter passado por isso? Ter acreditado nas pessoas e ter feito uma máscara em cima de algo que eu não era? Pra poder passar pela experiência de tirar essa máscara e me reconhecer como eu mesma? Mesmo que isso vai irritar as pessoas, porque é o meu jeito, é o jeito que o meu cérebro se formou e é o jeito que eu sempre fui e que eu cansei de esconder, sendo que no fundo eu só me perdi no caminho do autoconhecimento, porque eu já tava nele, eu tava quase com o pé na psicologia também. Eu ia terminar de me formar, provavelmente eu ia fazer alguma coisa relacionada, ou eu ia fazer uma pós, alguma coisa relacionada à psicologia. Mas eu demorei, né? Eu demorei e fui por outro caminho. Por quê? Porque eu estava vulnerável, eu estava com dor. Eu vi, assim, muito profissional, pós-graduado, com mestrado, defendendo pseudociência. Já vi vídeo de pessoas com doutorado, então, assim, fazendo terapias e mostrando terapias para as pessoas, prometendo que elas iriam curar dores físicas. Só que eu me iludi por muitos anos, porque eu estava vulnerável, eu precisava de ajuda de pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E quando a gente vê uma pessoa que tem graduação, uma pessoa que tem uma ampla formação, a gente pensa, cara, essa pessoa sabe o que tá fazendo comigo. Chega um momento que você começa a entrar por certas coisas e conhecer pessoas que vão te culpar pela sua dor. E só anos depois de tanto me observar, né? Depois que eu voltei a fazer terapia, eu comecei a fazer um rastreamento eu sozinha, e anotar tudo que eu sentia, e aí a gente concluiu, né? Junto com médicos, que o que causava a minha dor era uma medicação. E quando a gente ia reduzindo essa medicação, essa dor ia diminuindo. Então, nunca foi minha culpa, né? Não era eu que era fraca demais ou menos do que os outros que estavam vibrando ou em outra frequência e porque não estavam atraindo doença, eu tava. A gente se engana muito na nossa vida. Todos nós vamos se enganar com alguma coisa. E muitas vezes a gente entra em caminhos que não são pra nós, que nunca tiveram nada a ver com a gente. Especialmente quando a gente começa a ver coisas e pessoas ao nosso redor, né? Pessoas do nosso círculo fazendo coisas que a gente não concorda. Enganando pessoas, lucrando, mentindo. Tudo isso em cima de pessoas que precisam de ajuda. E ajuda de verdade. Não esse tipo de ajuda. Não foi nada que eclodiu na minha vida em 2020 que eu tive o burnout e que apareceu o TDAH. Eu sempre tive TDAH, sempre vou ter, eu vou morrer e vou enterrar o TDAH comigo. Também isso não apareceu porque eu virei uma máquina de fazer dinheiro. Primeiro, porque eu nunca cobrei nada de ninguém. Então, assim, eu precisava manter pelo menos isso pra pagar as nossas contas, afinal, o Cassiel estava trabalhando comigo naquela época. Ele saiu do trabalho dele pra começar a editar meus vídeos, e a gente tava postando 3 vídeos por semana, e eu precisava disso porque eu não tenho quem pague minhas contas. E então, eu me vi presa, sabe? Eu acho que a pior sensação de você se ver presa numa coisa que você tá desesperada pra falar, sabe? E pra tentar entender por que você não se encaixa mais naquilo. Mas eu precisava continuar, pelo menos por um tempo, porque eu queria entender o que estava acontecendo, por que eu já não acreditava mais em certas coisas, e por isso eu adoeci do burnout e da depressão, que já estão curados porque eu fui para a terapia, eu tomei medicação, eu fiz tudo que eu precisava fazer dentro dos protocolos corretos e eu não adoeci do TDAH. Até porque ele não é uma doença, mas sim, ele é um funcionamento diferente do cérebro. Só que a diferença é que hoje eu tenho consciência disso e eu posso usar ferramentas certas ao meu favor. E sabe de uma coisa? Por que será que pessoas que funcionam de maneira diferente, elas precisam ficar em alerta mais do que os outros para não adoecer de outras coisas? Porque o problema nunca foi o nosso transtorno. Vocês já pararam pra pensar? O TDAH não é o problema, o autismo não é o problema. São as demandas sociais, o capitalismo, o mercado de trabalho, a falta de empatia das pessoas, a falta de compreensão das pessoas. E pra quem segue esse padrão, nós é que somos o problema. Aonde já se viu, né? Uma pessoa com um funcionamento diferente do adulto neurotípico no mercado de trabalho, por exemplo. Já pensou? Né? Ai, o cara é autista. Ai, mas eu não quero contratar um cara autista. Porque a pessoa fala diferente, a pessoa age diferente, ela se comporta diferente.
Porque nós somos diferentes. As pessoas, elas são diferentes umas das outras. Isso sem a gente falar de neurodivergência, mas a gente tem que entender que a gente precisa começar a respeitar as pessoas pelas suas formas distintas de ser. Então, se você não é autista, você não é TDAH, você não é neurodivergente, cara, que bom pra você. Então, assim, começa a ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de abertura pra entender como que essas pessoas funcionam, pra você não ser uma pessoa escrota. Pra você entender que existe uma maneira de conviver em harmonia com pessoas de funcionamentos diferentes. Que tem a cabecinha que funciona de um jeito diferente da sua cabecinha que funciona de outro. Que existe uma relação ali que pode acontecer. Nós não somos o problema. O problema é a sociedade que não aceita conviver com as diferenças. Faz sentido? Porque assim, é uma reflexão, né, gente? Mas é isso. Acho que eu já falei o que eu tinha que falar hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, se você tem algum insight, alguma coisa que você queira compartilhar, comenta aqui nos comentários. Curte esse vídeo que é muito importante, compartilha para que outras pessoas consigam compreender também um pouco mais sobre esses assuntos, que a gente consiga trazer um pouco mais de respeito, né, dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, para incluir mais as pessoas, né, que as pessoas se sintam um pouco menos deslocadas. A gente vê que todo mundo segue um padrãozinho, algo cadenciado, e a gente não consegue acompanhar esse ritmo, né, porque o nosso funcionamento é outro. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, um beijo,